Quando você olha para o Israel da antiga aliança, naquela linda e maravilhosa libertação da escravidão do Egito, nós vemos ali Deus promovendo maravilhas semelhantes às maravilhas que ele vai cumprir, que ele vai fazer no período da igreja. Você lembra muito bem que Deus usou Moisés para que o Israel da antiga aliança saísse da escravidão do Egito. Você lembra muito bem que nesse momento, neste período, essa condução para o Israel da antiga aliança se libertar da escravidão do Egito, aconteceu ali as 10 pragas, as catástrofes e as maravilhas do Senhor no meio da terra do Egito. Você sabe muito bem que o Israel da antiga aliança foi conduzido pelas águas, passou entre as águas dos mares. Você conhece muito bem a história. O povo de Israel passando com seus pés enxutos no meio das águas dos mares, junto ali com Moisés liderando o povo de Israel passando entre as águas dos mares. Logo após a saída dos mares, logo após a saída do mar, você sabe muito bem que o povo de Israel foi conduzido pelo deserto. E todas essas situações que eles viveram na antiga aliança aconteceram realmente. O Israel da antiga aliança viveu literalmente todas essas situações, mas eram situações que eram sombras, são acontecimentos que são semelhanças a respeito do que a igreja vai viver no tempo do fim. Assim como Moisés, assim como Israel na antiga aliança, a igreja de Jesus Cristo será liberta, será livre do cativeiro egípcio e do cativeiro assírio. A igreja de Jesus Cristo passará por entre as águas, só que agora não é um mar literal. As águas dos mares são povos, línguas e nações, e a igreja será conduzida no meio desses povos, línguas e nações. Passará, verá as águas dos mares, que são as nações, mas essa igreja será conduzida para que ela esteja junta, unida, porque essa igreja, quando passar das águas dos mares, que são povos, línguas e nações, estará no deserto dos povos. E todas essas maravilhas e todas essas revelações estão nos profetas. Se você não meditar nos profetas e conhecer tudo aquilo que o apóstolo Paulo defendeu em suas cartas, você não vai saber o que Deus tem para a igreja no tempo do fim. Queridos, esse é o vídeo número 2. Você não pode assistir esse vídeo sem ter assistido o vídeo anterior. Se você não assistiu, parou nesse vídeo aqui, pausa, vá para o vídeo anterior, assista a parte 1 desse vídeo, porque hoje, mais uma vez, nós estaremos falando a respeito da igreja saindo do cativeiro egípcio e sendo conduzida para Gileade e para o Líbano. São todas linguagens que Deus deixou, pérolas preciosas, escondidas em sua palavra. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O que nós precisamos ter em nosso entendimento é que hoje as nações que eram potências no mundo, ou as cidades que eram potências no mundo, hoje elas representam uma condição espiritual. Por isso que eu preciso que você assista ao vídeo anterior, caso você não tenha assistido, porque eu expliquei muito bem isso. Egito e Assíria, que fazem parte das 7 cabeças da besta que se levantará no final dos tempos, hoje não são nações que são potência, que fazem opressão ao povo de Deus. Essas nações que se levantarão no final dos tempos, mas essas nações se levantarão muito mais como uma condição espiritual do que propriamente como nações ou como potências mundiais. Hoje, Satanás, ele age através dos povos, das nações, só que ele usa essas nações com o mesmo pensamento que os reis, que os povos antigos tinham. Como o apóstolo João diz que o anticristo, o sistema do anticristo, ele já opera, e esse sistema do anticristo, ele usa a mesma maneira de pensar que os egípcios e que os assírios governavam antigamente. Eles têm a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de atuar, como os reis antigos de Egito e de Assíria, eles pensavam ou eles viviam. O Egito e a Assíria eram povos que escravizavam outros povos. E hoje, essas duas nações representam uma condição espiritual. E nós vamos ver o livro de Apocalipse, no capítulo 11, explicando muito bem isso. Egito, Assíria, Sodoma. Nós vamos ver que nomes de nações e de cidades são citados falando a respeito de uma condição espiritual. Agora, vai lá comigo em Zacarias capítulo 10.
Zacarias capítulo 10, eu já li esse texto no vídeo anterior, vou passar bem rápido para você relembrar, mas eu vou ler apenas os versículos 10 e 11, e o versículo 10 diz assim: Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria, trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. No vídeo anterior eu falei a respeito do que significa Egito e Assíria. Egito e Assíria hoje representam uma condição espiritual. E Deus, ele usa o nome de Gileade e o nome do Líbano para nos mostrar para onde Deus está nos levando. Deus nos tira do sistema egípcio, Deus nos tira do sistema assírio e nos conduz para onde? Ele está nos trazendo para a terra de Gileade. O que significa a palavra, o nome Gileade? Gileade significa monte do testemunho, onde o Senhor estará forjando as tuas testemunhas que têm vida de oração e vida de meditação na palavra. Monte significa lugar de buscar a Deus, que era os lugares onde os profetas, os povos antigos buscavam a Deus. Os montes são referência. E quem habitará no Monte Santo do Senhor? Monte também significa altar, aonde a busca pela presença de Deus acontece. Olha só, queridos, Deus estará nos levando para Gileade, o monte do testemunho, e também estará nos trazendo, né? Deus estará nos trazendo, ele diz o quê? Trá-los-ei à terra de Gileade e trá-los-ei para o Líbano, ou do Líbano. O que ele está dizendo? Que nos levará para o Líbano. A palavra Líbano significa brancura, ou embranquecimento. Deus estará nos levando para uma vida de oração, vida de meditação da palavra, estará nos levando para a santidade, quando as nossas vestes estarão embranquecidas, para que tenhamos essa capacidade de receber a unção de Deus. Deus precisa tirar farpas, Deus precisa tirar sujeiras de nossas vidas, para que sejamos um odre novo e receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A igreja do tempo do fim será uma igreja que habitará em Gileade, monte do testemunho, monte de buscar a presença de Deus, e a igreja do tempo do fim será uma igreja que será branca, terá as suas vestes brancas, porque será uma igreja que viverá em santidade. Linda essa revelação. Agora olha o versículo 11. Passarão o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo a respeito deste povo de Deus. Você precisa entender todo o contexto de Zacarias capítulo 10. Nos vídeos anteriores, eu fiz uma meditação um pouco mais detalhada de Zacarias capítulo 10. Você precisa entender que Zacarias capítulo 10, Deus está falando com a igreja, com Judá, com Efraim. E você que conhece o ensino das duas casas de Israel sabe muito bem disso. Este povo de Deus estará passando pelo mar de angústia. O que é o mar de angústia? É o mar que representa povos, línguas e nações, porque a igreja passará pelo meio desse mar, porque Deus estará selecionando o seu povo de entre as nações. Olha que lindo isso, queridos. Deus está tirando a sua igreja do mar de angústia, só que este mar é um mar de angústia. O mar de angústia estará acontecendo, estará ocorrendo quando a angústia promovida nessa terra estará sobre todos os povos, línguas e nações. Então, nós vamos ver essas conexões maravilhosas e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos explicou a respeito disso. Deus estará ferindo as ondas do mar. E aqui cita mais uma vez Assíria e Egito, porque o povo de Deus será retirado dessa escravidão. Mais uma vez, assista ao vídeo anterior que eu falo com mais detalhes sobre esses dois textos. Entendendo isso, que Deus estará tirando o povo de Deus da escravidão do Egito, promovendo um novo êxodo, conduzindo o povo para a terra de Gileade, ou seja, Gileade, que foi uma região, um vilarejo que existiu, mas Gileade se torna uma condição espiritual porque a igreja será conduzida para o Monte Santo do Senhor. O Monte do Testemunho, que é o lugar de buscar a presença de Deus. E a igreja será conduzida para o Líbano, também uma nação, também uma região que representa hoje uma condição espiritual. Líbano, que significa brancura, ou seja, as nossas vestes precisam estar limpas, Deus estará levando a sua igreja para ter santidade. E aí, por fim, você vê aí, passarão o mar de angústia. O povo de Deus que estará passando entre as águas deste mar de angústia, porque a igreja será conduzida para o deserto dos povos. Olha só o que diz, vai lá comigo em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24,
nós vamos ler apenas 2 versículos. Mateus capítulo 24, nós vamos ler nós vamos ler apenas os versículos 21 e versículo 22. Mateus 24, versículo 21 e 22, que diz assim: Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Muitos acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Esse é um dos motivos que muitos estão sendo despreparados, e esse é um dos motivos o porquê que a igreja será enviada para o deserto dos povos. Porque existem muitos cristãos que precisam ser despertados pelas 2 testemunhas. As 2 testemunhas de Apocalipse capítulo 11 e as 2 testemunhas de Zacarias capítulo 4, que é o quê? Que são as 2 oliveiras, os 2 ungidos do Senhor que estarão abastecendo aquela menorá, aquele castiçal. Você que conhece o estudo que nós fizemos aqui de Zacarias capítulo 4, sabe muito bem que este período de angústia, o período da grande tribulação, é o período que a igreja estará. Eu também tenho vários vídeos aqui falando a respeito disso, que o ensino pré-tribulacionista não é um ensino que faz com que as pessoas percam a sua salvação, mas é um ensino que desprepara o povo de Deus para aquilo que a igreja precisará saber no final dos tempos. Faça as conexões corretas e não seja um pré-tribulacionista só porque a maior parte dos cristãos acreditam nisso. O versículo 21 que você está vendo aí na tela está dizendo o quê? Que é uma tribulação que nunca houve e nem haverá jamais. A igreja estará nesse momento. Olha o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O que ele está nos mostrando aqui? Ele está nos falando a respeito deste mar de angústia. Por quê? Porque a grande tribulação, ela acontecerá em todas as nações da terra. A igreja estará no meio dessa grande tribulação, só que ela só passa, como o texto de Zacarias fala, passarão o mar de angústia, ou seja, a igreja não sofrerá com as catástrofes, a igreja sofrerá com a ira de Satanás, com a perseguição do anticristo, mas o mar de angústia, a igreja estará passando no meio das nações e sendo conduzida para o deserto dos povos. A igreja será conduzida primeiro para Gileade, o monte da oração, o monte de buscar a Deus, e estará sendo conduzida para o Líbano. Por quê? Porque necessitará dessa santidade, de suas vestes brancas. Agora, vai lá comigo em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, nós vamos ler apenas o versículo 1. E presta bastante atenção aqui, porque é essa mesma referência, como eu falei, é a mesma referência que Jesus dá, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está citando Daniel. Daniel capítulo 12, o versículo 1 diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. Mais uma vez, para você que conhece as nossas meditações aqui, você sabe muito bem que o povo de Daniel, nesse contexto que ele está recebendo aqui a revelação, não na época dele, mas para o período da revelação, está falando justamente sobre nós, o Israel da promessa. Nós nos tornamos o povo de Daniel quando nós entramos para a aliança por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho falado isso aqui em muitos vídeos. Agora, olha o que eu deixei aí. Haverá tempo de angústia. É justamente o mar de angústia. É justamente esse mar de aflições. A igreja sai da escravidão, desse sistema egípcio, desse sistema assírio, passa por entre o mar de angústia, é apenas uma passagem pelas nações, porque a grande tribulação é justamente esse momento, o período que a angústia estará sobre todas as nações do mundo. Só que o próprio texto que você está vendo na tela, o que ele está dizendo? Que Deus estará ali salvando o seu povo. Em todo esse contexto de Daniel capítulo 12, nós vamos ver Deus cuidando do seu povo mesmo em meio às aflições. Agora, vai lá comigo em Ezequiel, queridos. Ezequiel, ele nos dá
a continuação, né, tem uma continuação dessa revelação em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 20, também é o texto que eu já li muito aqui. Nós vamos ler dos versículos 35 ao 37, que diz assim: Levar-vos-ei ao deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco face a face. Olha só, queridos, presta atenção nisso. É exatamente o que aconteceu com Moisés na época do Israel da Antiga Aliança. O Israel da Antiga Aliança estavam no sistema de escravidão do Egito. Hoje, todas as nações do mundo, inclusive o povo de Deus, está no meio de um sistema de escravidão egípcia e assíria, por causa da maneira de pensar dos governantes deste mundo, que é justamente aquelas 7 cabeças que se levantam, né? A besta que se levanta com 7 cabeças e 10 chifres. Da mesma maneira que o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, nós estamos sendo libertos da escravidão desse sistema assírio e egípcio. Da mesma maneira que o Israel da Antiga Aliança passou no meio das águas dos mares, nós estamos no meio das nações, sendo conduzidos no meio das nações, que é justamente esse mar de angústia. Mares, ou mar, que representa povos, línguas e nações. E nós estamos sendo conduzidos por esses mares, as águas dos mares, que são povos, línguas e nações, e nós seremos conduzidos para o deserto dos povos. O Israel da Antiga Aliança estava ali, foi conduzido no deserto, você sabe toda a história, do sustento do Senhor, do maná que caiu do céu, o sustento do Senhor com o Israel da Antiga Aliança, e é justamente essa igreja que estará sendo levada para o deserto dos povos. Você que conhece os principais ensinos, as 7 festas do Senhor, o ensino das 2 casas de Israel, sabe muito bem que Ezequiel está falando com o Israel da promessa. Ezequiel não está falando, esta palavra de Ezequiel começa com Israel literal, começa com Israel da época dele, só que Deus ele dá uma expansão, dá uma expansão para essa profecia. E ele começa dizendo o quê? Levar-vos-ei para o deserto dos povos. A igreja estará no deserto dos povos. E ali entrarei em juízo convosco face a face. Olha a referência no versículo 36. Como entrei em juízo com vossos pais, no deserto, na terra do Egito. Você consegue ver a similaridade? Assim como o Israel da Antiga Aliança passou por todas aquelas situações na época que eles estavam na escravidão lá no Egito, a igreja também passará. Só que essas nações representam condição espiritual e inspiração maligna na maneira de governar as nações que estão ao redor do mundo. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. As 2 testemunhas estarão sendo levantadas como as 2 asas da grande águia, como está a referência em Apocalipse capítulo 12, essa igreja será conduzida para o deserto, assim como o Israel da Antiga Aliança foi conduzido. Olha só o versículo 37. Far-vos-ei passar debaixo do meu cajado e vos sujeitarei à disciplina da aliança. O que vai estar acontecendo ali, queridos? Presta atenção nisso. Mais uma vez eu cito Apocalipse capítulo 11, mais uma vez eu cito Zacarias capítulo 4, que é o quê? Os 2 ungidos do Senhor, aqueles que assistem diante do Senhor de toda a terra, aqueles que estão diante do Senhor de toda a terra, que são as 2 testemunhas, aqueles que não vão dormir em nenhum momento, esses que vão estar habitando em Gileade, esses que vão estar habitando no Líbano. Gileade, vida de oração, vida de meditação na palavra. Líbano, que significa brancura, é aqueles que vão estar vestidos de veste, vão estar vestidos de pano de saco, que é justamente uma condição de santificação. Se humilhando perante Deus, buscando a santificação, porque Deus vai usar essas 2 testemunhas, os 2 ungidos do Senhor, para que a igreja que está dormindo, que são as virgens prudentes, grava bem isso, as virgens prudentes que dormem com as imprudentes, é justamente a igreja que precisará passar pela disciplina da aliança. A igreja ela vai para o deserto justamente porque ela é uma igreja que está dormindo. Geralmente, quem é pré-tribulacionista, existem exceções, mas geralmente quem é pré-tribulacionista está confortável, está tranquilinho porque está esperando um arrebatamento a qualquer momento. Por quê, queridos? Porque eles acham que não vão passar por perseguições.
E Deus está levantando um povo, que é um povo que não dorme para as profecias da palavra de Deus, que é um povo que está acordando as virgens prudentes, porque toda a igreja de Cristo, as 7 virgens, que também representam as 7 igrejas de Apocalipse, aquelas 7 igrejas é a igreja de Jesus Cristo. Apenas 2 não recebem repreensão, por quê? Porque essas 2 que estarão na grande tribulação, vai lá, lê o texto, eu tenho vídeos aqui falando sobre as 2 virgens que representam essas 2 igrejas. São aquelas que não dormem, porque elas vão estar despertando as outras 5 virgens ou as outras 5 igrejas que estão dormindo como as virgens prudentes. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando a respeito de tudo isso que eu acabei de falar. Deus estará conduzindo a sua igreja porque ela estará sendo sujeita à disciplina da aliança. Que maravilhosa é a revelação da palavra de Deus. Assim como Israel na antiga aliança, assim como Israel da época de Moisés, a igreja será liberta do cativeiro do Egito, que representa uma condição espiritual. A igreja será conduzida pelos mares, só que agora os mares é o mar de angústia. A angústia que estará sendo promovida pelas nações. A igreja será conduzida no meio dessas nações, desse mar que representa povos, línguas e nações. E essa mesma igreja será conduzida para o deserto dos povos. Todas as situações que aconteceram com Israel e com Moisés na antiga aliança é o que a igreja viverá. E Deus, através deste pequeno estudo, através desta pequena meditação, está dizendo para você: não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus, porque ainda que pareça que não está acontecendo nada na sua vida, na verdade, toda essa sua busca redundará em revelações e em poder de Deus para que você se prepare para o que está por vir sobre as nações. Bom, mais uma vez finalizamos aqui esta meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estou te aguardando aqui para as próximas meditações.